Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais os tipos de tinta que eu utilizo para pintar os meus materiais de decoração de festas. Então vem comigo! Olá, seja muito bem-vinda! Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de tinta que eu mais utilizo para pintar os meus materiais de festa. Vocês sempre me perguntam bastante, sobre esse assunto, então hoje eu resolvi trazer esse conteúdo mais específico para contar para vocês todos esses detalhes. Mas antes, já deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, que é para o YouTube te avisar quando a gente postar vídeo novo por aqui. E já vai pegando também papel e caneta, porque eu vou contar todos os detalhes do tipo, da marca, onde comprar, para que você possa ter todas essas informações quando você for comprar as suas tintas. Bora lá pro conteúdo? Certamente que sim. Bem, existe tinta para diversos tipos de materiais. Para madeira, para metal, para tecido. E cada tipo de material precisa de um tipo específico, porque esses materiais precisam ter uma certa aderência, tá? Porque senão a tinta ela não vai fixar bem naquele determinado material, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou passar para vocês aqui todos os detalhes das tintas que eu uso, para poder a gente saber qual tipo usar em cada uma, ok? Bem, vamos começar com a tinta acrílica, que é a tinta para parede, tá? As tintas que eu utilizo, tanto para pintar mesa quanto para pintar painel, são as tintas acrílicas. E por que que eu utilizo a tinta acrílica? Porque quando a gente vai pintar painel e quando a gente vai pintar mobiliário, a gente precisa de uma quantidade maior, tá? Quando a gente vai na loja de artesanato, na papelaria, a gente encontra tintas desse tamanho aqui, ó, pequenininha. Esse vidrinho aqui, ele é de 100 ml, tá? Então, 100 ml é muito pouquinho para a gente pintar uma mesa, para pintar um painel. A gente precisa de uma quantidade maior. Então, por esse motivo, eu compro a tinta acrílica, Essa daqui que eu mostrei, ó, é uma tinta PVA, tá? A tinta PVA, ela foi substituída pela tinta acrílica. Quando você chega na loja para comprar a tinta, ela não é mais PVA, é tinta acrílica, tá bom? Então, quando a gente vai na loja para comprar essa tinta, a gente compra sempre numa quantidade maior, uma quantidade grande, porque vai precisar dar várias demãos, entendeu? Então, a gente precisa dessa tinta que vem em maior quantidade, que é a tinta de pintar parede, que vem em maior quantidade, para a gente poder fazer essa pintura dos materiais. A tinta acrílica, a gente encontra ela nesse tamanhozinho aqui de lata, que é de 800 ml, e tem também no galãozinho de 3 litros e 600, tá? Então, eu compro nessas quantidades, aí depende da minha necessidade, tá? De repente você pode estar se perguntando, qual a quantidade que eu compro? Isso aí vai de acordo com a necessidade. Se eu tenho somente uma mesa para pintar, não tem outros materiais, eu compro uma latinha de 800. Algumas são 900. E ela dá tranquilamente para a gente pintar. Um outro detalhe também é que a tinta que eu gosto de comprar são tinta à base de água, tá? Porque aí é só você colocar um pouquinho de água, se ela vier muito grossa, diluir e utilizar. Tinta à base de solvente, eu não gosto de utilizar porque o solvente que geralmente utiliza é a água raiz. E esse tipo de solvente tem um cheiro muito forte. Então, para quem tem problema respiratório, rinite, sinusite, isso aí é um prato cheio para poder ativar aí as alergias, Então, eu não gosto de utilizar tinta à base de solvente. Eu compro tinta à base d'água, tá? Que é só botar um pouquinho de água, diluir e tá pronto para uso. E também não estraga os materiais, pincel, rolo, que você pode lá na torneira mesmo lavar, e fica tudo limpinho, sem precisar deixar de molho em nenhum tipo de solvente, tá? Então, a tinta acrílica eu sempre compro à base d'água, tanto ela quanto a tinta esmalte, que a gente já vai falar ali também, ok? As marcas que eu gosto de utilizar, essa daqui da Coral Renova, tá? É uma marca muito boa, tem ela nessa quantidade e tem ela na quantidade maior também. Essa daqui foi a última marca que eu comprei, que é a Peg Pint, da Eucatex, tá bom? Tem também a Glazurite, tem a marca Águia também, que é muito boa. Então, assim, aqui são algumas opções que eu tô passando de marca para vocês. Mas não se prendam a esse detalhe da marca, tá? Procure investigar ali, perguntar para os vendedores das lojas, qual é a marca
que tá boa no mercado, qual é a marca que está sendo bem utilizada, né? Pega informações com eles. Muitas das vezes eu fiz isso também lá atrás. Aqui vocês estão pegando aí, né, uma informação, cortando o caminho para ter acesso às marcas, né, as melhores marcas, os melhores produtos que já foram testados, né? Isso ajuda bastante. Mas se não tiver essas marcas na sua cidade, não se prenda a isso, né? Pegue o tipo. Qual é o tipo? Tinta acrílica, né? E aí você procura ver aí com os vendedores da sua cidade quais são as melhores marcas que está sendo utilizada com um custo acessível também, tá? Então aí você pesquisa, faz o teste, né? Vê se a pintura ficou boa, né? Se a tinta é boa de utilizar, se rende, se não rende, enfim. E aí você faz esse teste também, porque é bem válido. Porque às vezes a pessoa fala, ai Marta, não comprei porque não tinha essa marca na minha cidade. Tá brincando comigo? Tá, mas aí não fica presa a isso, né? Vê com o vendedor da sua cidade quais são as melhores marcas, quais as marcas estão sendo utilizadas. Pela internet, hoje em dia também dá para comprar, né, tinta. Então, não fique presa a isso, tá bom? Se atente ao tipo, né? É tinta acrílica, tinta esmalte, e aí a marca você procura ver as melhores marcas que tem aí na sua cidade, combinado? Como eu falei, a tinta acrílica eu utilizo ela tanto para pintar a mesa quanto para pintar os painéis. No caso das mesas, eu utilizo dois tipos de tinta, que é a tinta acrílica fosca e utilizo a tinta esmalte brilhante. Por que que eu faço isso? Porque as mesas elas precisam de um tratamento especial. Porque às vezes, durante a festa, o convidado vem perto da mesa, coloca copo de refrigerante, ou então pode acontecer de sujar a mesa, né, ou com glacê, ou com docinho, alguma coisa assim. E a tinta esmalte, ela faz uma película protetora. Se você pintar só com a tinta acrílica, o que vai acontecer? É uma tinta fosca que absorve água. Então, você vai pintar e quando a pessoa colocar um copo, né, de refrigerante, de suco em cima da mesa e ele suar, pode ficar ali a marca, pode acontecer, né, do MDF sugar aquela água, ficar aquele relevozinho do copo ali, da umidade. Então, a tinta esmalte, ela faz essa película de proteção para que a sua mesa fique ali como se fosse impermeabilizada, tá? Então, a tinta esmalte faz esse papel de proteção da mesa, além de dar um acabamento bonito, né, ali com um brilho, não chega a ser um brilho espelhado, tá? Mas ela dá um leve brilho ali que faz um acabamento bem bacana. E por que eu utilizo dois tipos de tinta, né, para pintar a mesa? Por dois motivos. Primeiro, pelo custo-benefício. Porque se eu fosse pintar uma mesa só com tinta esmalte, eu precisaria talvez de umas 2 latas, principalmente se a mesa for colorida. Porque eu vou ter que fazer primeiro, né, ela branca, toda branca, deixar branquinha para depois fazer a parte da cor. Então, provavelmente eu gastaria aí 1,5 lata dessa daqui. Então, para comprar 2 latas dessa, eu compro uma de cada e aí eu tenho um rendimento maior, que é o segundo ponto, né? Porque assim eu consigo, com essa lata aqui, fazer tanto mesa quanto painel e eu consigo fazer um rendimento maior, que eu só faço a parte da cor, né? E aí eu economizo. Às vezes eu não uso nem a lata toda, né? Porque a mesa já vai estar branca, então é só vir com a cor, de repente 2 demãos já consegue fazer ali a cor da mesa. Então eu gasto às vezes meia latinha ou até menos para poder fazer a pintura de toda a mesa, tá? Então, pela experiência que eu tenho, essa tem sido uma forma bem legal, com um custo-benefício bom, tá? Para a gente estar aplicando nos nossos materiais. Assim, não é definitivo, né? Você fica livre aí para você aplicar da forma que você preferir, mas pela experiência que eu tenho aqui, já utilizando as tintas há bastante tempo, essas duas formas de utilizar tem sido a melhor para mim, tá bom? Então, eu tô passando para vocês a minha experiência aqui, mediante ao trabalho que eu faço, tá? Então, para tinta esmalte, eu tenho utilizado essas duas marcas, Sulan e Masa, tá? Mas tem, se eu não me engano, também tem da Coral, tem outras marcas boas também. Souvenir também é uma marca muito boa, tá? Então, são marcas que já estão no mercado há bastante tempo e que oferecem uma qualidade bem bacana, ok? Então, para pintar as mesas, eu utilizo tinta acrílica e tinta esmalte. Para os painéis, eu só utilizo tinta acrílica, tá? Fosca. Porque nos painéis, eu não gosto de nenhum tipo de brilho para não ter aquele reflexo,
né, na hora das fotos. Então, nos painéis, eu só utilizo tinta acrílica fosca, tá? Na mesa, a gente utiliza as duas porque ela forma ali aquela película, né, protetora que ajuda a proteger a nossa mesa de umidade. Não é de enchente, tá, gente? É só para proteger de pequenas umidades. É mesmo? Então, na mesa são as duas, nos painéis é só a tinta acrílica, ok? Bem, mesa de ferro, né? Aquelas mesas que tem a armação de ferro, aquelas mesas vazadas, né? Que a estrutura é de ferro. Eu gosto de utilizar tinta spray, tá? Eu não pinto essas mesas de ferro com rolinho ou com pincel, não, porque fica tudo riscado, não fica legal. Então, eu gosto de utilizar tinta spray. Já utilizei, ó, da Tech Bond, a Super Color da Tech Bond, eu tenho dourada e tenho o rosa também, rosa pink, ó, da Tech Bond. Tem também a Color Gin, que é bem legal também, tá? A Color Gin é a tinta metálica, tá? Tenho ela assim e tenho também a Color Gin branca, tá? Quando eu quero pintar algum detalhe assim que precisa bem ir no cantinho, aí eu vou com a tinta spray também. Mas essas tintas spray, elas são mais para mesa de metal, tá? Os locais que você pode encontrar esses tipos de tinta são lojas de material de construção e também em lojas especializadas de tinta para casa, tá? De repente você vai ali, né, numa loja especializada onde só vende tinta, né? Tem aqueles galões grandes, né, de 20 litros também. Se você vai nessas lojas, você vai encontrar esse tipo de tinta, porque são tintas para casa, tá? Geralmente lá eles também têm tinta spray, então essas lojas especializadas, elas têm uma variedade muito grande, né, de tintas. Tem as tintas que já tem cor, né, e tem somente a tinta branca. Como eu já falei, eu gosto de fazer a cor da minha tinta, tá? Eu não gosto de comprar tinta com a cor específica que eu quero, porque depois eu só posso pintar com aquela cor, né? Se eu compro um latão de tinta branca, eu consigo fazer várias cores. Eu pego um pouquinho da tinta, coloco num pote e coloco ali o corante que eu quero e faço a minha cor. É por isso que dentro dos meus projetos, né, eu não me preocupo se eu vou encontrar a cor da tinta ou não, porque eu mesma faço a cor da minha tinta. Inclusive, falando de projeto, estão abertas as inscrições do nosso curso de projetos digitais para festas. Se você tem interesse de aprender a criar os projetos digitais para suas decorações e fazer, né, as suas decorações com mais segurança, aumentar as vendas também das suas decorações, porque às vezes a cliente fica ali insegura se faz ou se não faz, né, não sei se ela vai conseguir me entregar. Então isso ajuda bastante a mostrar o seu projeto, né, de forma clara e impactante para a sua cliente e também fazer com que ela feche a festa com você. Então, se você quiser participar, quiser entrar para a nossa turma de curso de projetos digitais, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, ok? Bem, mas voltando a falar aqui da cor da nossa tinta, né? Eu não me preocupo dentro dos meus projetos se eu vou encontrar a cor ou não. Por quê? Porque eu faço a cor da minha tinta. E geralmente eu gosto de utilizar os corantes líquidos, tá? Esse aqui é da marca Chemicolor. Eu vou deixar todas as marcas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Depois vocês podem conferir direitinho as marcas. Esse aqui é o corante da Chemicolor. Tem da marca Xadrez também, tá? São corantes que tem várias cores. Tem azul, vermelho, esse aqui é o violeta, esse aqui é marrom, tem verde, azul, então assim, tem várias cores. Mas dependendo da tonalidade que a gente quer fazer, o corante ele não tem, ele vai ter ali as cores padrão, né? E às vezes é uma tonalidade de azul ou é um Tiffany que a gente quer fazer e às vezes a gente não encontra, não consegue fazer com o corante. Então, como que eu faço essas cores? Eu utilizo essa tinta PVA. Esses vidrinhos pequenos aqui são tintas que a gente encontra em papelaria, encontra em lojas de artesanato, tá? Então eu compro, né, quando eu quero fazer assim um tom mais claro ou preciso fazer uma mistura de cores, eu compro essas tintas menores e aí eu diluo elas na tinta branca, tá? E aí eu consigo fazer ali a tonalidade de tinta que eu quero. Geralmente, né, se é para pintar somente uma mesa, eu já tenho ali mais ou menos, já sei quanto que eu gasto de tinta e aí eu separo a quantidade toda de uma vez, da quantidade de demãos que eu vou precisar fazer,
Vamos supor, eu quero fazer um amarelo bem clarinho, né? Puxando desse amarelo mais forte aqui. Então, eu já pego a quantidade de tinta para fazer 2 ou 3 demãos, né, de tinta na mesa. Por quê? Porque se você fizer a cor separadamente, tipo, você fez uma parte, eu preciso dar mais uma mão. E aí você precisa fazer novamente mais um pouco de tinta. Esse novo pouco de tinta que você vai precisar preparar, né, na tonalidade, pode ficar diferente do que você tinha feito anteriormente. Então, o ideal é você preparar a cor da tinta de uma vez só, né, para você dar 2 ou 3 demãos de tinta, tá? Para poder a tonalidade ficar toda por igual, porque senão uma pode ficar mais escura do que a outra, tá? Então, sempre prepare a tinta, a cor da tinta, de uma vez só para você fazer a quantidade de demãos que precisar, tá? Para ela ficar no tom que você quer. Combinado? Então, ó, eu tenho ela aqui pequenininha. A marca dessa daqui é a Acrylex. Tem uma outra marca aqui que eu gosto também, que é a Aquarela Brasil. E tem essa daqui que é a Dayara, tá? É uma marca de tinta também. Essa daqui que eu tô usando é metálica. Essa aqui da Aquarela Brasil também é o ouro, tá? Essa aqui do Aquarela Brasil, inclusive, eu gosto de utilizar porque esse dourado aqui ele é muito bonito. Eu gosto de utilizar ele quando eu vou fazer material rústico, tá? Inclusive, depois eu vou trazer para vocês aqui como que eu faço os materiais rústicos das minhas decorações, tá bom? Essas mesinhas, esses suportezinhos, né, de bandeja, de MDF, como é que eu faço para eles ficarem rústicos. Então fica ligado que vai vir um vídeo aí só falando sobre materiais rústicos. Se você gostou, comenta aqui embaixo material rústico, que eu vou saber que você quer também aprender sobre esses tipos de materiais. Como que a gente faz para deixar o material rústico utilizando tinta, verniz, para você fazer aquelas decorações bonitas de festa country ou até mesmo uma festa rústica, tá? Para você saber como que faz. Então eu gosto de utilizar esse ouro aqui de fundo, que dá uma tonalidade assim, meio caramelo, né, com leve brilho, que fica bem bacana, tá? Bem, esses são os tipos de tinta que eu gosto de utilizar: tinta acrílica, tinta spray, tinta esmalte. Essas são a base que eu utilizo para fazer a pintura dos meus materiais de festa. Vou deixar aqui, assista aqui ao lado agora o vídeo, como que eu faço a pintura das minhas mesas, para você aprender aí o passo a passo de como pintar as suas mesas e os seus painéis de decoração de festas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!